vai gostar dele também. Gosto, eu ainda não vi a segunda temporada. Mas dizem que é muito bom. Vira e volta eu vejo um corte aqui e ali. Pode crer, pode crer. Cara, eu É, vejo eu que você tá muito mais percebo. religioso ultimamente, né, velho? Eu discordo. Não acho que eu tenho. Eu não acho que eu não sou nem um pouco religioso, na verdade. Ah, eu Pô, sei, mas tu não é os últimos dois papos que eu religioso. vi, tu tava falando de religião um Não, é tempão. porque não é religioso, não, pô. Religioso é quem segue dogma, vai na igreja, segue Ah, líderes, essa não, então parada tá. assim. Mas ele tá mais espiritual, seu caso. Espiritual, isso. Só eu acho que a gente concorda. Quê? Eu concordo. Espiritual eu tô um pouco É. mais. Falando bastante e tal. Eu conheço O... essa Psyops. É uma psyops. Eu não sou religioso, eu sou espiritualista. É uma psyops, isso aí? Sim, pra caralho. Porque você não consegue ser espiritualista sem ser religioso? É porque as duas coisas não são desconexas, as duas coisas são uma coisa só. Mais ou menos, né? É tipo, ok, você pode interpretar que você está criando sua própria religião através da sua Isso, exato, espiritualidade. exato. Todo mundo tem uma religião. Tudo bem, então eu tenho uma religião anarquista. Eita porra, fudeu. Mas anarquista diante de Deus? Nesse sentido? Não, é que Deus pra mim não é um velhinho de barba que tá aqui julgando todo mundo e coordenando os países, tá ligado? O que é Deus pra você? Falando Papa lá no ouvido do Papa, faz isso aqui agora, faz isso aqui agora. Entendeu? O que é Deus pra você? Deus pra mim ele é a causa da realidade, né? O que criou. Se você fizer uma regressão lógica, né, de como existe algo, né, no mundo e da onde esse algo surgiu, né, você logicamente vai chegar no momento onde algo que não era anterior à realidade criou a realidade, né? Então, esse algo anterior à realidade seria Deus, né? Entendi. Quais são suas propriedades? Minhas propriedades, como Não, as assim? propriedades dele. As Eu propriedades nunca. desse Deus. Propriedades que você atribui a Deus. Ele é onipotente? Não, ele é o gerador da realidade. Dele, Sim. por ele, a gente vive em algo Eu e entendi. Ele tem não. ao menos um predicado, que é criador. Até aí, beleza. Aí eu perguntei, quais outros predicados ele também tem? Ele é onisciente? Ele é onipresente? Ele é onipotente? Eu acho que pelo fato dele estar numa dimensão além do que de tudo que existe, certo? Ele é a razão causal da existência. Ele é algo que não dá para ser descrito como palavras, entendeu? Seria como se você tentasse ir para a dimensão de Deus e observá-lo. Eu acho que isso é impossível, né? Ele é a perfeição das perfeições? Tudo que existe, cara, de verdade, Deus tipo, ele é a explicação de como algo surgiu, como a gente existe, tipo, é porque a existência, né, em si é muito, tipo, muito mais difícil de acontecer do que só não existir nada, mas existe algo, certo? A gente está Sim. conversando aqui. E o fato de existir algo quer dizer que esse algo teve um começo. E antes desse começo não existia nada, mas existia alguma coisa porque algo criou o que a gente vive, porque o que a gente vive não é aleatório e nem desordenado, é algo ordenado, com princípios físicos que seguem um direcionamento, né? Certo. Então, E essa obviamente, ordem é perfeita? Deus é a perfeição das perfeições? essa ordem é perfeita no sentido de que é tudo que existe, então é perfeito, entendeu? Porque se existe, é porque está dentro da realidade, né? E se está dentro da realidade, tipo, faz parte dela, né? É difícil de explicar, eu não consigo. Nossos sonhos existem? Eles existem no sentido que se a gente experiencia ele, aquilo existe, né? Existe pelo menos como Mas o experiência. conteúdo do sonho existe? Ele existe. Se você se o seu sonho tem impactos no mundo
na sua consciência, né, no Aham. observador, então ele existe, mesmo que seja de uma forma metafísica. Né? Nossos pensamentos existem? Existem, pô. Se você pensa, quer dizer que seu pensamento existe. Entendo. Então, deixa eu entender. Para você existir é ser maior do que um, é isso? Existir é ter quantidade, é isso? Você não Existir tá usando existir no é ter sentido. uma é Pode ter falar. é ter a experiência de algo, entendeu? Entendi. Então você atribui ao universo a característica de ser o que está aí para ser sentido. Exato, é a existência, é a nossa experiência, é o que a gente consegue observar, certo? Entendi. Entendi. Eu Mas fico em agora, dúvida. Pode falar. eu não acho que eu conheço a causa da existência ao ponto de caracterizar todas as propriedades dela aqui para você, entendeu? Então você é um agnóstico. Você sabe que Deus existe, mas você não conhece suas propriedades. Eu conheço algumas propriedades da realidade que são as propriedades físicas, né? São leis imutáveis que dão ordem ao universo, tanto físico quanto mental e metafísico e subjetivo e tudo mais, né? Dentro dessas regras da física, eu acho que dá para derivar muitas noções de quais princípios a realidade opera em cima, sabe? Porque se você extrapolar a física para metafísica, eu acho que você consegue tirar algumas conclusões, né? Entendi. Você acredita que a razão é o princípio ordenador da metafísica? Eu acho que o mundo ele só é estrutural porque ele obedece uma lógica, né? Certo. E a razão é o ato de usar essa lógica para fazer sentido da realidade. Né? Então você acredita que a razão ela é, nesse sentido, uma emulação do Logos. A É, gente utiliza um pedaço do Logos, que é essa lógica maior que ordena o mundo, para raciocinar sobre o mundo. é como se fosse o sistema operacional da lógica, né? A razão, né? Entendi. Entendi. No sentido de que existe um Windows, por exemplo, que é o conjunto de atribuições possíveis que aquele sistema operacional poderia ter em todos os computadores, em todas as circunstâncias possíveis. Mas existe um sistema operacional que está instalado no seu computador em particular, da qual você faz uso e que possui os parâmetros similares ao Windows em si. É isso? Não, não entendi muito bem a analogia. É É simples. O tipo, Windows. Tem o Windows, não tem? O Windows. E tem o o seu raciocínio, Windows. para mim, o raciocínio ele só é possível porque é a lógica. Entendeu? Sem lógica, você não teria como raciocinar nada. Entendeu? Então, eu sinto que o raciocínio é uma ferramenta da lógica, né? Entendi. Entendi. E você acredita que a nossa inteligência emula a inteligência de Deus, que é a própria ordem das coisas no mundo. Acho que como a lógica universal ela é uma, né? Eu acho que qualquer raciocínio só é possível dentro da lógica universal. Então, todas as mentes elas meio que seguem o mesmo princípio lógico, né? E se você quiser colocar a lógica como a mente de Deus, né? Você poderia fazer essa análise. Entendi. Você já ouviu falar da aposta de Pascal? Me explica aí. A aposta de Pascal, ela tem muitas elaborações possíveis. Mas ela diz o seguinte: ela geralmente é um dilema para teístas, pessoas que já acreditam que Deus existe. E ela diz assim, ó. Se você estiver errado sobre a religião, em especial a Tá. religião católica, que diz que o inferno é infinito, a sua punição é infinita. Ou seja, Eu não acredito. pode falar.
Eu não acredito nessa lógica de inferno infinito, porque não tem lógica na real. Por que que Deus condenaria uma consciência, uma tortura infinita por um erro dentro de um time frame finito, né? Não faz sentido, não seria justo, né? Seria uma punição desmedida. Entendi. Mas, então, deixa eu entender. Você sabe que uma das formas da gente argumentar logicamente é a gente entender por que uma determinada sentença é dita. Então a gente diz, Deus não faria isso, não faria X. Mas para Deus não fazer X é porque há um motivo para que assim seja. Ou seja, você não parece ser o caso que tem um atributo de Deus que você está dizendo, por exemplo, ser bondoso, que você está dizendo que existe para dizer que Deus não faria isso? No caso, eu estou usando a lógica, entendeu? Tipo... Não, sim, eu sei. Eu também estou usando a lógica aqui. Eu estou perguntando para você por quê, porque, por exemplo, é muito simples. Você tem um conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Se o próximo número que vier for 11, beleza, a gente segue a ordem natural dos números. Se o próximo número que viesse for 12, você diria, não, aqui tem uma coisa diferente. Por que você diria que há um problema com esse conjunto? Porque parece que a ordenação dos elementos que a gente conhece é que a contagem é sequencial. Quando tem 12, significa que pulou 1. O que eu estou perguntando é, qual é que é o elemento ordenador dessa sequência que diz se o inferno seria de determinada forma ou de determinada outra forma? Vai você dizer, não, Deus não faria isso. Ok, Deus não faria isso por quê? Qual é o atributo que Deus possui dentro dele, que você pode atribuir a Deus e dizer, não, isso aqui não está compatível com Deus, e por isso eu não acredito no inferno na Terra. Eu falei para você, porque você não seria justo você punir um ser limitado num tempo limitado de experiência por um erro infinitamente. Então, não é Deus justo. é justo. Deus tem um atributo, ser justo. Sim, Deus é justo. Existe um equilíbrio energético no mundo, né? Fala disso, como assim o equilíbrio energético? O que você quer dizer com isso? Você tem 500 ml de combustível, aí você põe fogo nesses 500 ml de combustível, tá ligado? O fogo, ele só vai ter a potência derivada do quanto de combustível tinha no copo, certo? Uhum. Então você tem um equilíbrio energético. Você não consegue pôr fogo num copo que tem 50 ml de combustível e causar uma explosão como se tivesse 1000 litros, entendeu? Porque as coisas têm que seguir uma certa lógica, certo? Entendi. Uma conservação dos parâmetros. Entendi. Deixa eu te explicar. Esse tipo de visão, ele pressupõe que existe uma energia boa e uma energia má nas coisas. Ele pressupõe que existe uma lógica universal. Existe a forma com que as coisas operam, e elas operam de um jeito e não de outro. Certo. Mas a pergunta não é essa. Porque para a gente ter um equilíbrio energético, a gente tem que ter duas energias diferentes. Só faz sentido falar em queimar as coisas porque existe no movimento o desgaste efetivo do combustível. Então a gente chega a um outro estágio. E esse estágio é proporcional ao estágio anterior. Exatamente, Para isso que eu tô isso, falando. nós tivemos dois estágios. Então, mas Miorinho, você mesmo falou, ele é proporcional. Isso. Ou seja, não seria proporcional uma pena, uma sentença que seja absurdamente maior do que, logicamente, o suposto ato de imoralidade que foi cometido, entendeu? Não, mas o ato de imoralidade que foi cometido, ele também é infinito. Não, ele não é infinito, ele acontece dentro de um paradigma. Ele acontece no espaço-tempo. Só que ele é uma ofensa contra um ser infinito. Por que é uma ofensa contra um ser infinito? De onde você tirou isso? É porque ele estabeleceu determinadas regras.
E quando você Qual? rompe uma Como dessas sabe? regras. Oi? Como sabe que ele estabeleceu certas regras e por que que ele puniria uma ofensa limitada com a tortura eterna? Bem, tem duas formas de enxergar isso, tá? Pode enxergar ontologicamente. Deus atribui a necessidade ao homem de ser bom, qual seja, se aproximar dele, na mesma medida em que Deus existe. E que nós existimos como uma coisa diferente dele. Faz sentido? Mas como que você sabe o que para Deus é bom ou ruim? E por que que Deus, se ele criou um universo infinito e se as pessoas podem ter... É que vocês não acreditam em reencarnação, nessas coisas, né? Mas que, em teoria, né, a sua consciência poderia ter várias experiências diversas em vários corpos e contextos universais diferentes. Por que que ele, tendo criado essa possibilidade, condenaria a consciência a uma tortura banal e infinita, porque dentro de um micro time frame da possível existência dessa alma, ele cometeu alguma coisa que supostamente Deus condena. Porque supostamente, né? Você não sabe o que ele condena ou não, né? Isso que eu lhe Às vezes pergunto. Deus nem condena nada, né? Às vezes Deus criou a realidade de uma forma infinita para que a realidade pudesse se experienciar de forma ilimitada, ou seja, Deus talvez tenha criado tudo para que tudo acontecesse. Então, quando algo ruim acontece, não é necessariamente algo que não tenha sido do propósito de Deus que acontecesse, né? Uhum. Mas você entende que, em termos práticos, determinadas coisas acontecem movidas por Deus nessa sua versão? Mas é muito simples. O indivíduo nasceu sem um braço. Isso é um mal que surgiu em virtude de Deus. Olha, pode ser considerado mal, porque você tem o padrão do corpo humano, onde as pessoas nascem com um braço. Mas, às vezes, aquela pessoa, por não ter o braço, vai ter várias experiências que poderiam ser experiências que Deus gostaria que essa alma experimentasse dentro de um contexto de infinitude da alma, ou seja, existia um momento onde aquela alma precisava passar por essa experiência para que ela tivesse esse contexto dentro da alma dela, entendeu? Talvez as nossas almas estejam aqui justamente para coletar várias experiências diferentes e observar a realidade de vários pontos de vista diferentes, até para agregar no que seria, né, a essência ou o conteúdo da nossa alma, sabe? Se eu perguntar, torturar bebês é errado? Definitivamente é errado. Eu acho que qualquer Sim. sociedade humana deveria proibir essa prática. Sim. Torturar bebês é objetivamente errado para todas as sociedades? Victor mandou R$ 100. Para todas as Miorim sociedades é conhecidas gostoso por mim, sim. demais, não consigo mais me controlar. O que acontece? Há aqui uma ideia de um mal absoluto. A ideia de que o homem pode conhecer esse mal absoluto. E ele o conhece independente de sua participação nele. Bom, se a pergunta é o bem e o mal existem, eu acho Não, que a pergunta não existem. é se o bem e o mal existem. Hum. O que eu ia perguntar pra você é se o homem é capaz de conhecer o bem e o mal pela razão. Eu acho que sim. O fato da gente não querer que bebês sejam torturados deriva do raciocínio lógico de que, primeiro, como é um bebê, né, aquela alma não teve ainda sequer a oportunidade de ter feito algo que justificaria ela passar por qualquer tipo de sofrimento, ainda mais imposto por terceiros. Segundo o parâmetro racional que você pode fazer, pelo fato de ser um bebê e ele ser indefeso, qualquer ser humano que tenha uma vantagem competitiva sobre aquele ser ou indivíduo e use dessa vantagem competitiva para causar um mal a esse indivíduo, ele está fazendo algo que não é
se a gente se colocasse na posição do bebê, a gente com certeza não queria que acontecesse com a gente, certo? Tem algum tipo de fato, concordo que a gente não ia querer, mas tem algum tipo de fato que escapa dessa lógica?